Estamos, então, dando continuidade para o capítulo 12, o valor dos valores. A gente continua a nossa leitura a partir do subtítulo Valor dos Meios Secundários para o Autoconhecimento, que está localizado aqui no livro físico, páginas 191. As práticas espirituais são úteis para acalmar a mente, mas não preparam a mente para o autoconhecimento. Não é preciso ser uma pessoa madura ou moralmente saudável para respirar de certa forma ou torcer o corpo de alguém para uma pose de yoga. Uma mente preparada reflete valores não duplos e atitudes éticas. Os valores são os principais meios para preparar a mente para um inquérito. As práticas específicas são secundárias. O conhecimento dos valores não é autoconhecimento. É um meio e o autoconhecimento é o fim. O conhecimento próprio não ocorre necessariamente quando os valores apropriados estão presentes, mas pode acontecer. Sem a estrutura de valor correta, o conhecimento de si mesmo provavelmente não acontecerá. E, se o fizer, será basicamente inútil. Basicamente, o que ele diz aqui é que os valores, eles estão presentes no campo, em tudo que a gente está organizado, convivendo e experienciando, né? Então, a partir desses valores, que são meios secundários, a gente consegue, em uma estrutura quase que de comparação, entender a quantas anda a nossa capacidade de aderir, de perceber e viver esses valores, né? Então, essa questão depende diretamente da nossa mente, né? Da forma que a gente prepara a nossa mente, qual é a nossa maturidade, que maturidade a gente tem para conviver, para assimilar esses valores e para viver esses valores. Então, a gente está falando aqui, dentro da estrutura do Vedanta, né, de aprendizado, a gente fala do Shravana, do Manana e Nididhyasana, né? Onde, né? Quando a gente chega no Nididhyasana, a gente, de fato, já incorporou todos os valores que estão intrínsecos nessa caminhada, né? Porque a gente já viveu, já assimilou e integrou. Então, os valores, eles são meios secundários, mas eles são também condicionais para esse inquérito, né? Para esse autoconhecimento, porque somente quando a gente está vivendo de acordo com esses valores, refletindo esses valores, nós estamos de fato praticando ou alcançando o Nididhyasana, que é a terceira fase dessa investigação, né? Então, os valores são meios secundários e, ao mesmo tempo, fundamentais para essa caminhada acontecer, para que a gente tenha um indicador, né, nesse inquérito do nosso mokshômetro. Então, a gente começa aqui falando sobre os próprios valores, né? Então, o primeiro deles, que faz parte dos valores fundamentais ou universais, na verdade, é o Samanya Dharma. Porque a realidade não é dupla, existe apenas uma pessoa, a consciência, com 3 corpos. A implicação dessa afirmação em termos de valores é óbvia. Você e eu somos um. Se somos um espiritualmente, eu deveria valorizá-lo como eu me valorizo. E como minhas ações refletem meus valores, eu deveria tratá-lo como se eu me tratasse. Eu me trato bem porque me amo. E você merece o mesmo. Uma norma comportamental baseada na natureza não dual da realidade é chamada de Dharma, ou ação correta. Então, aqui está uma definição muito bacana de Dharma, né? Uma norma comportamental baseada na natureza não dual da realidade. Tá? Então, essa é a definição mais completa, porque a gente fala que Dharma é a ação correta, né? E acaba que às vezes fica evasivo saber o que é de fato
a ação correta, né? Então, uma norma comportamental baseada na natureza não dual, ou seja, quando eu entendo que não existe o outro. A natureza não dual é exatamente isso, é a driblagem, né, da ignorância, que é a ignorância do ser individual, né? A ignorância de que existe outro além de mim, basicamente. Como eu não quero ser tratado, é chamado adharma, né? Então, adharma, tudo que vem a letra A no começo da palavra é o contrário, é o não. Então, por exemplo, a gente vê muita a outra palavra nesse modelo que é vidya e avidya, né? Vidya é conhecimento, avidya é ignorância. Aqui, da mesma maneira, dharma é a ação correta, essa norma comportamental baseada na natureza não dual da realidade, e adharma é a ação incorreta, é o contrário de dharma, ok? Ação errada. Então, não te prejudico porque não quero que me prejudiques. Eu não o prejudico porque não quero que você me machuque. Dharma e adharma são universais e variam ligeiramente de cultura para cultura. Então, acima de tudo, existe o Samanya Dharma, tá? Esse é o Dharma universal, é aquele que rege toda a natureza do campo, está acima de tudo. Mas existe um Dharma secundário, vamos dizer, tá? Que é esse Dharma situacional, que aqui está chamado de ética situacional. E ele, em sânscrito, se chama Vishesha Dharma. Tá? Então, o que é o Vishesha Dharma? Embora dharmas e adharmas sejam mais ou menos universais, não são absolutos. O contexto que exige uma resposta desempenha um papel importante na determinação de como eu me comporto. Então, a gente vê isso com muita clareza no Bhagavad Gita, né? O drama, basicamente, o Bhagavad Gita, ele aborda um drama, que é o desânimo de Arjuna. Basicamente, Arjuna não quer guerrear, ele não quer entrar numa guerra. Ele é um general de uma tropa, mas ele não acha razoável entrar numa guerra, porque é uma guerra da própria família dele, então ele estaria contra os familiares dele. E Krishna explica para ele que o Dharma universal, ele está sendo teoricamente violado, porém em nome de um outro Dharma, que é o Dharma situacional, que é o Vishesha Dharma. Então, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo entre a família, né, os familiares de Arjuna, uma grande injustiça. Então, havia uma necessidade de guerrear sim, porque era uma situação específica, era uma condição, existia ali um condicionamento, uma situação sine qua non para a guerra, ou seja, sem a guerra não existia como resolver essa situação. Então, nesse caso, quando a gente tem que escolher o menos pior, vamos dizer assim, a gente está falando de Vishesha Dharma. Então, existem alguns dharmas que são questionáveis em algum aspecto, mas que são justificáveis em outra ótica, que é justamente essa ótica situacional, né? Então, quando a gente olha para a complexidade de um contexto, a gente consegue encontrar ali uma ação dármica. A gente vai ter vários exemplos aqui pela frente para vocês fecharem esse conceito, tá? Mas basicamente é isso. Então, embora meus padrões de comportamento, o contexto que exige uma resposta desempenha um papel importante na determinação de como eu me comporto. Embora os meus padrões de comportamento e atitude não sejam subjetivos, minha interpretação desses valores é muito provavelmente subjetiva. Por exemplo, eu posso aplicar estritamente o meu valor pela veracidade às palavras dos outros, mas não rigorosamente para mim, né? Então, tem gente que flexibiliza isso, né? Se alguém
define, faz uma promessa e não cumpre, ó, é um crime, né? Agora, eu posso prometer e não cumprir. Então, essa flexibilização, ela pode, ela é adármica, né? Então, não se justifica. Mas, ou seja, todos esses valores, eles estão sendo sempre submetidos à nossa interpretação deles, né? Então, a nossa interpretação depende da coleção de significados que a gente tem dentro do nosso infinito particular, porque basicamente a nossa vida aqui, a nossa experiência como ser humano, se dá em a gente atribuir valor e significado aos objetos do campo de Mitya, né? Então, é só sobre isso, a gente passa a encarnação toda só fazendo isso, significando, ressignificando, criando, destruindo, né? Então, a gente consegue, às vezes, discernir uma coisa de outra, às vezes não. Ah lá, quem tá chegando aqui é um mini vedantino. Achou a mamãe, é? Oi, pessoal! Ele é a companheira de aventuras, que é a Pitaia, tá ali no fundo. Ai, assim fica bem melhor, inclusive. Acho que eu tava tampando a luz. Então, o que acontece? A gente já vive esses valores subjetivos, porque a gente já está submetido a essa flexibilização de acordo com a subjetividade que a gente enxerga o mundo, né? Mas existem situações que, de fato, esses valores e esse Sheshadharma, ele se estabelece de uma maneira que não tem como a gente fazer de outra maneira, tá? A gente vai ver aqui. Os valores não podem ser demitidos, nem podem ser violados com impunidade. Um ladrão bloqueia sua propriedade roubada porque ele não pode escapar do valor para não roubar. Se ele não fosse perturbado, ele não escondia seu crime. Os valores universais são incorporados ao próprio tecido da criação, e minha mente é parte integrante disso. A incapacidade de viver de acordo com o valor coloca-me em conflito com o mundo e comigo mesmo. Isso cria culpa, e culpa não é uma ajuda para o autoconhecimento. Então, aqui é nítido, né? Eu posso escolher ser uma ladra, mas se eu roubo uma propriedade, eu não posso viver livremente ou esbanjar essa propriedade que eu roubei, porque o fato de eu ter roubado a propriedade não vai tornar a minha ação dármica, né? Então, não me dá o direito de desfrutar daquilo que eu roubei, né? Porque isso está fora da ética dos valores universais. Então, não tem como a gente ficar violando e manipulando isso sem impunemente, né? Para assimilar os ensinamentos da não-dualidade, eu devo seguir o Dharma. Caso contrário, é essa história que ele acabou de falar, a gente fica em conflito. Causa sofrimento, causa culpa, né? Uma série de sentimentos que vai, de uma forma direta, prejudicar o meu corpo sutil. Vai trazer esse prejuízo e eu vou estar sempre às voltas de curar, de olhar para o meu corpo sutil, né? E não tenho um processo evolutivo do meu ser, ok? Para assimilar os ensinamentos da não-dualidade, devo seguir o Dharma. Se eu entendo que as ações boas e más aparentemente são reais, então os valores não são mais um problema para mim. No entanto, isso não significa que minhas ações transcendam o Dharma e o Adharma. Isso significa que minhas ações na aparente realidade serão dármicas, porque eu não tenho nada para ganhar ou perder violando o Dharma. Então, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento adquirido, essa assimilação desses valores, e a gente escolhe percorrer esse caminho do Dharma, a gente de fato não se atrai mais para nenhuma ação adármica, né? Então é uma coisa natural. O ser iluminado, ele é um ser dármico, naturalmente dármico, porque nada mais é atraente fora do Dharma, né? Então é uma coisa muito natural que acontece. Eu já entendo que a vida é um jogo de soma zero, portanto,
não tem por que eu ficar jogando esse jogo mais, não me atraio mais por esse jogo, tá? Somente quando imagino que a aparente realidade não existe, é possível. Somente quando imagino que a aparente realidade não existe, é possível para eu violar o Dharma, perturbar minha mente e a mente dos outros. Uma mente conflituosa não é útil, produz emoções contraproducentes. Então, como eu disse, essa mente conflituosa sempre vai estar às voltas de curar a si mesma. É como se a gente entrasse num limbo, né? Num processo de Ouroboros, né? Aquela serpente que fica devorando a si mesma, a gente não sai. E essa é a roda de Sansara. Então, se a gente cria essas perturbações, a gente naturalmente vai ter uma perda de produtividade na nossa busca pelo ser, tá? Então, raiva, tristeza, arrependimento, que vai gerar baixa autoestima, sensação de fracasso, ou seja, tudo que existe de ruim para nos identificar com o ser, né? Para nos identificar com o experienciador, né? O Jiva. Então, não é producente. Se eu vou viver as voltas disso, eu não vou avançar no meu processo de autoconhecimento, né? Da busca do ser, ok? Quando os meus valores são os mesmos que o de outros que operam no meu ambiente, eles não causam conflito. Mas, se eu não estou disposto a me comportar de acordo com as expectativas dos outros, não posso esperar que os outros se comportem de acordo com as minhas. Por exemplo, embora eu tenha um valor para o não ferimento, o valor universal número 1, que é a não violência, né? E eu não gosto de ser criticado, mas se eu criticar os outros, ficarei em conflito. Se o mundo espera que eu seja sincero, o que faz, né? O mundo espera de fato. E espero que o mundo seja sincero, o que eu faço? Estou muito feliz em seguir meus valores pessoais, mas quando eles estão em conflitos com os valores universais, há margem para o sofrimento, porque os valores universais não se afastam quando eu os anulo para ganhar algum conforto individualista, né? Então eu posso fingir demência, mas os valores estão ali presentes porque eles fazem parte do campo dármico, né? Então não adianta, eu posso por um tempo ignorar, então eu posso me manter na ignorância, né? Quando eu ignoro os valores universais, eu estou naturalmente me escolhendo me manter na ignorância, ok? Então isso não anula, os valores permanecem ali, apenas me permitindo me manter na ignorância, tá? Na verdade, meus valores pessoais são muitas vezes a fonte de agitação significativa, independentemente da correção do meu comportamento. O meu valor para o ar limpo ou comida saudável me deixa em desacordo com o mundo inteiro, porque praticamente todos esses dias, esses lugares, né, estão poluídos. Se eu estou particularmente preocupado com a justiça, que se baseia na natureza não dupla da realidade, ficarei agitado quando alguém me tratar de forma injusta, ou mesmo se eu acreditar que eles podem me tratar injustamente. Eu posso me sentir ameaçado, né, de ser tratado injustamente. Os valores espirituais para a verdade, a beleza e a justiça podem causar tanto mal se forem vistos de forma radical, quanto os pequenos valores mundanos. Olha só que interessante isso, né? De fato, quando eu olho para qualquer coisa de maneira radical, eu estou sendo tão violenta quanto se fosse por uma coisa mundana, profana, né? Então, se eu menosprezo alguém porque me sinto superior a essa pessoa, porque, por exemplo, eu sou vegetariana e a pessoa não, eu estou sendo tão violenta e ignorante quanto se eu assediasse sexualmente a pessoa, né? Então, os valores, eles são um só. E a forma que a gente flexibiliza esses valores é adármico por si só. Não tem como a gente achar que dá para manipular os valores, né? Os valores são o que são, não dá para manipular, ok? Se eu valorizo a verdade,
mas digo uma mentira, sinto-me culpado, porque criei uma divisão entre o conhecedor e o realizador, entre Manana e Nididhyasana, em outras palavras, tá? Então, não estou sendo verbo, eu conheço a verdade e não estou praticando a verdade. Por exemplo, o conhecedor segue uma dieta, mas o realizador tem uma segunda opção desejante. O conhecedor decide acordar cedo e dar um passeio, mas o realizador desliga o alarme. Isso irrita o conhecedor, que começa a me condenar, me fazendo sentir inútil e desconfortável. Então, a essa altura da busca, né, da essência da iluminação, a tendência é que a gente já tenha percebido essa divisão entre o nosso conhecedor e o nosso realizador, né? A tendência é que nós já tenhamos nos tornado observadores de nós mesmos. Então, assim, é natural que alguém aí, algum de vocês, já tenha percebido essa distância entre o conhecedor e o realizador. Ou não, tá todo mundo super em paz entre o conhecedor e o realizador. Deixa eu olhar a carinha de vocês. Quem aí anda vendo uma diferença básica entre o conhecedor e o realizador? Levanta a mão. É uma diferença gritante, né, Thaís? Ele traz muitas coisas. Recentemente, eu estava conversando com um amigo e ele chegou, a gente estava conversando sobre injustiça social, sabe? E eu falei para ele sobre liberdade. Falei, poxa, será que, né, a gente não tem liberdade na nossa vida, né? Será que somos realmente livres? Ele me devolveu uma pergunta, né, que me deixou assim totalmente desmontado. Ele falou, Yodiro, a que liberdade você se refere? E quando você fala ser livre, o que você está querendo dizer com ser livre? Olha, eu conseguiria responder isso mais pontualmente antes do Vedanta de uma forma muito clara e prática. Agora, com o Vedanta, isso se transformou de uma forma e eu não reavaliei esse conceito de liberdade e livre. E estou sem responder para ele até agora o que eu penso sobre essa verdadeira liberdade, sabe? Então, eu vejo que o Vedanta, ele traz, sim, a explicação técnica, mas a partir do momento que eu me dedico a questionar algumas questões e padrões condicionados que eu tenho, ele, sim, dá esse shift, essa transformação verdadeira, porque eu vou reformulando conceitos que eu tinha antigos, em que não aparecem do nada. A gente tem que né, analisá-los, olhar para ele com carinho e falar, poxa, o que eu estou pensando referente a isso agora, né? Exatamente. Então, é uma constante mudança, né? Foi exatamente por isso que eu provoquei essa pergunta agora, porque o fato de vocês estarem percebendo essa distância entre Manana e Nididhyasana, entre o conhecedor e o realizador, é algo extremamente relevante e é um indicador de que vocês estão, de fato, vivenciando o Vedanta, né? Então, o Vedanta, ele é parte da vida, ele é a própria vida. Então, quando a gente consegue perceber essa distância, é sinal de que a gente está desperto, que a gente está conectado com e comprometido com esse caminho, né? Agora, existe uma grande diferença entre eu conseguir identificar e eu me condenar por isso, né? Então, o Vedanta, ele também traz essa liberdade, né? Não sei se é um conceito tão amplo assim, mas a liberdade de você conseguir se enxergar verdadeiramente. Eu entendo que a verdadeira liberdade, para mim, hoje, é essa, é eu conseguir saber quem eu sou, sabe? Eu sou livre quando eu sei quem eu sou. Quando eu não sei, eu estou sempre às voltas de me submeter a um sistema, né? Agora, inclusive, alguém estava contando outro dia, eu não lembro se foi o Igor, não sei quem que foi, que estava falando sobre acho que foi na sanga passada, né, que estava falando sobre o Matrix, que daí
o ator foi questionado por uma pessoa. Foi você que falou isso? Não, tá. Foi a Amanda que ela comentou da Ah, entrevista que o Kenny isso. Reeves Que o Kenny Reeves que falou, ele né? foi abordado por uma pessoa na rua e a filha da Isso. mulher que ele foi abordado questionou ele. Questionou, então, o Keanu Reeves, ele foi abordado e aí ele falou, então, o Matrix mostra que existe uma outra forma, que a nossa forma não é correta. E aí a menina perguntou, mas qual que é a vantagem de saber isso? Né? Então, o que a gente ganha de saber que o que a gente está vivendo não é real? E eu sinto, assim, eu acho que a resposta é liberdade, né? É uma liberdade de se perceber de uma outra maneira, de se perceber verdadeiramente. Eu acredito que liberdade seja exatamente isso, sabe? E o Vedanta traz essa liberdade de você deixar de se condenar por algo que o campo está te mostrando e que não representa você de fato. Você não é sua mente, você não é seu corpo, você não é seus vasanas, seus condicionamentos, nem seus sanskara, né? Você é o ser. Então, quando a gente consegue perceber essa coleção de bainhas, né, que a gente acabou de ver aí as 5 bainhas, se funcionando entre si, se relacionando entre si, e ainda assim perceber que a gente não faz parte desse mecanismo, isso para mim é liberdade, né? E aí não tem por que eu me condenar por isso. E acaba sendo uma experiência muito intrigante, interessante, fascinante, eu diria, né? Perceber tudo isso acontecendo dessa forma tão ilustrativa. E aí, Igor, o que você me diz? Não, é jogo rápido, é uma situação que me veio agora, né? Que por conta do tudo que eu estou passando dentro do mapa védico, né? Hoje eu tenho uma certeza assim muito grande de que, por exemplo, se eu conversasse com o Devananda há um ano atrás, eu chegasse para ele e fosse pedir, né, para fazer o mapa védico e as abordagens, tudo que ele pontua sobre, eu ia entrar em choque, né? E aí eu vejo que, com tudo que a gente vem aprendendo, com tudo que a gente vem discutindo, hoje eu tenho o discernimento de ouvir, entender, buscar a resolução. Assim, e tá tudo bem. Não entrar em surto, não entrar em choque e falar assim, meu, é um processo que eu tenho que passar e tá tudo certo, né? Só que eu tenho certeza que se fosse há um ano atrás, que eu não tive contato nenhum com o Vedanta, eu ia surtar, né? Então, assim, eu sou No muito tempo grato certo, né? porque... eu sou muito grato porque, assim, todas as experiências que eu venho passando, principalmente agora no final do meu mapa, eu venho entendendo todos os processos e tá tudo bem. Uhum. E tá tudo bem. Então, assim, isso eu acho muito, muito louco, né? Então, é fantástico essa descoberta. Para quem não fez ainda o mapa védico, né, para vocês entenderem, ele traz duas perspectivas, que é a perspectiva do personagem e a perspectiva do ser, né? Então, o personagem, o Miguel está participando aqui hoje. O personagem, ele tem uma limitação, então ele tem problema na casa X, Y, Z, tem problema com finanças, tem problema... Cada um tem um tipo de problema, né? Mas o personagem não é o ser. Então, ele fala em uma camada do personagem e depois ele volta para a camada do ser e mostra em que altura nós estamos dessa caminhada, né? Da volta, do caminho de volta. Então, é muito interessante e é um estudo que faz parte dos Vedas, né? Ele é chamado de Jyoti, que é a astrologia védica. Então, tem uma abordagem completamente diferente da astrologia convencional, né? Ocidental. E a gente consegue perceber esses elementos do personagem, do Jiva, né? E do ser. Só que para quem não está pronto, para quem não está pronto, é muito incômodo. Você fala, caramba, é sério mesmo que eu ainda estou nesse processo, nesse caminho de volta, né? Que preguiça, eu vou ter que voltar tudo isso ainda. Tem gente que está muito mais próximo, mas estar mais próximo também não é um alívio, porque
cada casa que você volta pode representar muitas e muitas vidas, né? Não tem um número exato, assim, cada casa é uma vida que você vai viver. Não, segundo a literatura védica, a gente vive centenas de milhares de vidas, né? Antes de encontrar a libertação, se liberar como ser. Então, é uma caminhada, né? E a gente tem que ter muita maturidade para perceber isso e entender que se agora nós estamos diante dessa ferramenta, ou vendo com tanta clareza esses elementos todos, né, que talvez a gente tenha visto muitas e muitas vezes sem clareza, tenha vivido muitas e muitas vidas sem clareza, é um privilégio, né? É um grande privilégio a gente estar diante desse conhecimento tão nobre. Então, eu me sinto assim, né? Agora, o tempo todo a gente vai estar se deparando com esses elementos de mídia e os valores também, né? E também nós estaremos suscetíveis a esse processo de condenação, de comparação, de culpa, de tudo, né? E eu vejo que o nosso maior desafio é trazer essa clareza o tempo todo, para não entrar nessa identificação, porque é exatamente essa identificação que traz o sofrimento para a gente. Tá, e uma outra coisa, sem querer te cortar, já te cortando, que me veio também muito assim, era que até então eu só tive contato com alguém que tivesse um nível de conhecimento sobre o Vedanta, que era você e o Mário, né? Então, eu me deparei com certas situações que, durante a execução do mapa, né, os relatos, as abordagens do Devananda, ele se refere a muitos termos que a gente utiliza nas sangas. Então, eu me deparei com uma coisa que eu me questionava, que eu ficava assim, tipo, me mutilando, né? Eu falava assim, burro, você não entendeu, volta lá, estuda de novo, lê de novo. Só que o que eu reparava? Que a necessidade do conhecimento, ela estava sendo introduzida nessa experiência minha de vida com doses homeopáticas. Então, ela estava sendo introduzida novamente aos poucos. Então, eu pude ter essa percepção a partir do momento que eu fui debatendo com ele sobre as experiências do mapa e eu fui trazendo todos os conhecimentos da Sangha para esses debates, né? Então, chegou um ponto da gente fazer uma Sangha, vir o conhecimento da Sangha, e naquela semana eu ter abordagem dentro do conhecimento daquele meu estudo do mapa sobre aquela Sangha que a gente estudou. Então, assim, para mim foi algo assim muito enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de pôr em prática, né, o que a gente aprendia na Sangha dentro da minha experiência ali daquele momento. Então, assim, é algo assim transformador, né? Para Isso mim que, isso que você está descrevendo é a prática, na prática é a representação de Nididhyasana, tá? Então é quando você retém o conhecimento e o campo te apresenta uma oportunidade sincrônica de integrar esse conhecimento, né? Então, como que o Nididhyasana acontece mais para uns e menos para outros? O Nididhyasana é proporcional à nossa capacidade de perceber essa sincronicidade acontecendo. Porque, de fato, se você estiver atento à sincronicidade, você está muito mais produtivo para o Nididhyasana, porque a sincronicidade acontece o tempo todo. Se a gente estiver aberto e atento, vai ampliando essas oportunidades. É a coisa mais absurda do mundo. Assim, hoje de manhã, por exemplo, a gente estava, era umas 7h pouco, eu estava preparando o material para um treinamento corporativo, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu estava vendo, que era uma aula dos 3 gunas, que fala sobre sattva, né, sobre rajas e tamas. E aí eu estava vendo um gráfico que eu ia colocar no conteúdo do treinamento corporativo e era exatamente sobre rajas, tamas e sattva. Em outras palavras, sabe? E aí eu olhei assim, eu chamei o Mário e falei para ele, olha isso daqui.
Olha, o que significa esse gráfico aqui? Essa parte aqui do gráfico, o que é? Ele falou, Herádia. E esse aqui é Tamas? E esse aqui é Sato? Caramba! Que da hora. Eureka, né? E isso acontece o tempo todo com a gente. Deixa eu só pegar um menininho aqui que tá bravo. E eu, inclusive, eu falo isso, viu, tá? Pro pessoal, assim, ó, quem quiser entender um pouco mais, conversem com a Thaís e com o Mário, porque, assim, é uma experiência, assim, é fantástico. É fantástico, é algo, assim, é uma avalanche de informação e é bizarro, né, tá? Assim, Então, e é possível também, hoje a gente identifica muito mais, porque nossa mente está mais condicionada por conta da ayahuasca, né? Olha lá, o Miguel viu uma amiguinha, ele ficou interessado. Fala oi pra amiguinha, dá tchau, ó. Tchau, dá tchau. O Migues! Ele não vai ouvir. Olha lá. Ai, ai. Então, é isso. A gente tem essa oportunidade de confirmar todos esses ensinamentos o tempo todo. Depende de quanto a gente está aberto. Aí a Tati escreveu assim, a gente tem que estar com cansaço ardente de sofrer para despertar o desejo ardente de se libertar. É exatamente isso, é proporcional, né? Ao tanto que a gente está cansado. Então, se não cansou o suficiente, se não sofreu o suficiente, a gente não se abre o suficiente para viver essa libertação, né? Não tem jeito, é uma coisa que é proporcional. Então, na Bíblia, no cristianismo, isso é descrito numa parte da Bíblia que eu não sei, eu não decorei a Bíblia, mas tem um lugar que fala basicamente, seja quente ou seja frio, porque se você for morno, né, eu vou te negar ou te rejeitar. E é exatamente isso, o fenômeno do morno, né? O fenômeno do morno aqui, dentro desse contexto, é aquele cara que está sendo adármico e está se fingindo de morto, né? Tá sendo dando de louco, assim, ignorando completamente os valores e achando que dá para flexibilizar. Esse é o morno, né? E aí, dentro desse contexto de busca do autoconhecimento, não existe espaço para o morno. Assim como na Bíblia eles dizem que o morno não alcança o reino dos céus, né? Então, são linguagens diferentes de um mesmo mindset, né? De uma mesma busca. Então, ao mesmo tempo, o distúrbio esconde a razão mais profunda das minhas ações. Eu nunca quero o que eu quero pelo motivo que eu penso. Uma força inconsciente está sempre no trabalho. A gente tem nosso Mano Maya Coxa, né, que é a nossa bainha das emoções, ela tem um poder muito absurdo sobre o Vinana Maya Coxa, que é a mente, né? E só que nem é tão grande que nem a mente consegue perceber o quanto isso que está encoberto, né, sobrepõe a própria mente. Então a mente, ela fica buscando mentiras para justificar aquilo que o inconsciente está pedindo, né? Achando que dá para explicar o inexplicável e achando 1 milhão de justificativas para uma coisa que ela acha que conhece, mas que não conhece, né? Conhece muito menos do que imagina. Então, as coisas situacionais que eu valorizo não são valorizadas por seu próprio bem, apenas por me fazerem sentir bem, por uma sensação de segurança ou prazer ou virtude. Um vegetariano não valoriza os vegetais pelo bem dos legumes, mas pela sensação de que ele ou ela está fazendo um favor aos animais. E de fato, né? Eu não conheço nenhum vegetariano que fala, nossa, eu me tornei vegetariano porque eu amo legumes, eu sou maluco por legumes. Eu nunca liguei para carne. Deve ter, mas eu não conheço. Os vegetarianos que eu conheço falam muito sobre essa questão da relação de ahimsa, né? Que é basicamente, eu sou vegetariana para me livrar da culpa, né? Da matança dos animais. Ou seja, é uma atitude também egoísta, né? Que está travestida de Dharma. Mas eu quero me livrar da culpa, né? Do problema. Então, sim, tudo tem uma questão situacional e não adianta a gente ignorar isso. A gente achar que
sempre somos dármicos acima de tudo e estamos sempre pelo bem universal, né? Pelo bem maior. Então, o que eu realmente valorizo é me sentir confortável comigo mesma. Se eu entender isso e apreciar o fato de que há uma vantagem e uma desvantagem em todas as ações, estou em condições de indagar diretamente sobre mim mesmo, porque a alegria que vem de cumprir qualquer valor, pessoal ou universal, vem de si, vem desse si, né? No entanto, essa análise de valores destina-se a curar a divisão de conhecedores e realizadores e tornar o inquérito viável. Swami Dayananda diz, a fonte de um valor situacional é que eu espero me sentir bem ao exercer uma escolha baseada nela. Então, o que define um valor situacional é isso, eu me sentir bem exercendo uma escolha baseada nisso, tá? Então, quando eu vejo claramente que uma escolha particular me fará sofrer, não faço essa escolha. Assim, quando me convencer completamente de que agir de forma contrária a um valor geral resultará um sofrimento para mim, a minha conformidade com esse valor torna-se sem escolha, como a resposta à pergunta: você quer felicidade ou infelicidade? Se falar a verdade é um valor para mim, eu estou completamente convencido de que a não verdade traz sofrimento e não há mais escolha do que falar a verdade. Falar a verdade torna-se natural, espontâneo, e meu valor parcial para um valor universal tornou-se agora um valor pessoal, bem assimilado. Então, quando eu consigo perceber isso, eu torno um valor pessoal, assimilo isso, e não existe mais outra opção. Eu estava falando isso ontem com o Mário, né, que a gente ele teve uma avaliação nutricional lá na academia, e eu estava com ele. E aí eu falei para ele assim, poxa vida, a gente que é vegetariano, a gente tem uma grande dificuldade, que é manter a ingestão de proteína, né, à altura de um comedor de carne. E aí a gente tem buscado várias alternativas. Tem algumas que são óbvias, mas enjoam, né? Então, por exemplo, comer grão de bico. A gente come tudo de grão de bico, mas chega uma hora que acaba, né? As opções, as 520 opções de grão de bico, a gente fala, putz, vamos ter que achar outra coisa. E aí vai, né? Nosso desafio. E aí eu falei para ele, assim, é uma coisa tão doida, porque seria infinitamente mais fácil a gente voltar a comer carne. Mas, ao mesmo tempo, essa não é mais uma opção. Simplesmente é um valor pessoal assimilado que deixa de ser uma opção, simplesmente, sabe? Não é uma coisa cogitável mais. E assim é para tudo, quando a gente consegue assimilar, né, essa verdade. Então, fica muito mais prático, muito mais fácil, né? Quando a gente consegue transformar esse valor universal em um valor pessoal assimilado. E esse é um exercício, né? E a gente só consegue transformar e assimilar quando a gente experiencia. Então, tem vários desses valores que a gente está experienciando desde que a gente nasceu, praticamente, né? Praticamente não, acho que verdadeiramente. Por exemplo, o valor da não violência, existem crianças que nascem em partos violentos, né? Existe uma modalidade de violência geriátrica. Geriátrica não, não é geriátrica que fala, geriátrica é do adulto, né? Violência, como é que é? Obstétrica, que é quando o neném nasce já numa situação de violência, né? E então a gente está submetido, aliás, a gente está submetido a essa violência desde a barriga, né? Agora o Miguel achou a luz, ó, tá brincando com a luz. E aí, quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente pode já sentir a violência, né? Quer seja a mãe sofrendo violência, quer seja uma violência nutricional que vai trazer para a criança algum prejuízo. Então, assim como a violência, existem vários outros valores universais que vão sendo assimilados ao longo da vida, né? A ponto de que chega um momento que eu já tenho a minha significação pessoal sobre determinado valor, porque eu já experienciei isso, né? Então, é basicamente isso, tá? A gente vai
tornando esse inquérito viável e justo e possível a partir dessa experiência, ok? Espero que vocês não estejam se incomodando muito aí com essa luz indo e voltando, mas eu tô seguindo aqui. Assim, o Miguel fica tranquilo, só falta ele derrubar o negócio, aí vai ficar ruim. Bom, então, quando eu quero que certos valores universais não assimilados se tornem parte da minha estrutura de valor, eu devo fazer uma deliberação para segui-los. Olha lá, derrubou. Só um minutinho. Miguel, o Exu Mirim ataca novamente. Ele não para. Quando ele tá com sono, é aí que ele fica mais atacado ainda. O que você quer? Esse aqui? Então, quando eu quero que certos valores não assimilados se tornem parte da minha estrutura de valor, eu devo fazer uma deliberação para segui-los até estar convencido do seu valor em termos de conhecimento. Então, aquilo que eu falei. Não tem como eu assimilar esse valor sem viver, sem experienciar, né? Eu preciso criar essa experiência para poder assimilar e tornar esse valor pessoal, ok? Quando eu estou convencido, observá-los torna-se espontâneo. Para a pessoa com valores éticos assimilados, a vida se torna muito simples. Nenhum conflito encobre a mente. Para esse, o ensino de Vedanta é como um encontro de gás e fogo. O conhecimento flui em um flash. Olha isso. Ô, filha, vira um pouquinho aqui para mim a luz, por favor. Então, como que essa parte aqui que a Dayananda está dizendo, é o que o Igor acabou de falar. Então, quando chegou para ele o conhecimento do mapa, foi como juntar gás e fogo, porque ele já estava com os termos assimilados, já tinha experienciado uma série de coisas, e é como a gente chega também no universo da ayahuasca, né? A gente descobre um novo universo quando a gente tem essa experiência. E aí a gente descobre que existem outras pessoas falando disso e fala, nossa, caramba, como que até hoje eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E daí quando você vê, tem um universo dessa linguagem, né? Falando essa mesma língua. Então é a mesma coisa. Só que aqui a gente está falando do universo do conhecimento, né? Eu acho que é o universo mais experiencial. Mas a gente vai se encontrando, a gente vai co-criando essa realidade por um fenômeno de ressonância mesmo, ressonância harmônica, né? Então, a gente está vibrando e aquilo que está vibrando na mesma ressonância que a gente encontra com a gente naturalmente, né? É uma magnetização que acontece naturalmente. Então, o conhecimento flui como um flash quando eu estou preparado e encontro um campo ressonante com aquilo que eu estou vibrando, tá? Para que os valores sejam valiosos para mim, sua vantagem e desvantagem devem ser entendidas e não simplesmente impostas de fora, sob forma de um dogma religioso ou social. Portanto, Vedanta chama esse conhecimento de valores. Os seguintes valores estão interrelacionados e definem um estado de espírito harmonioso, em que o conhecimento pode ocorrer. Então, esse estado de espírito harmonioso, gente, como que chama? Quem se arrisca aí dizer o estado de espírito harmonioso? Eu dou uma dica que tem a ver com os 3 gunas. Quando eu estou vibrando em determinado guna, em estado de espírito harmonioso, então eu consigo ter essa descoberta, né, esse conhecimento. Não, exatamente. Não é. É satívico, tá? Então, esse estado de espírito harmonioso é sáttva, tá? Eu preciso de sáttva para assimilar o conhecimento da forma correta, ok? Cada termo destaca uma certa atitude, cujo valor deve ser descoberto pessoalmente, de modo que a atitude se torne um aspecto natural do espírito de
do estado de espírito do investigador. Então, aqui está falando claramente sobre Rajas, Tamas e Sattva, tá? O que acontece quando eu estou rajásico demais? Quando eu estou rajásico demais, eu estou apegado às coisas materiais. Eu estou vinculado a uma busca de cocriação em Mitya. Quando eu estou tamásico demais, eu estou desanimado com a busca. Então, eu estou em estado de apatia ou de descanso. Somente quando eu estou em estado satívico, eu consigo, de fato, fazer esse conhecimento ocorrer verdadeiramente dentro de mim, sem qualquer tipo de viés, tá? De enviesamento do conhecimento. E tem gente que tem essa tendência, de acordo com o espírito, com o estado de espírito, né, com o guna predominante, existe uma tendência de enviesamento do próprio conhecimento para justificar determinadas buscas, né? Então, por exemplo, estou desanimado porque até a Arjuna estava desanimado, então eu também tenho o direito de estar apático com a vida e tal. E existe essa tendência até com a gente, quando a gente começa a investigar, fala, nossa, eu estou assim por causa do Vedanta, sabe? Mas não, o Vedanta ele só é verdadeiramente assimilado no nível de Nididhyasana quando nós estamos predominantemente satívicos. Então, lembrando, né, os gunas, eles têm que estar equilibrados no nosso corpo. Tem que haver um predomínio de sattva, mas também tem que haver rajas e tamas. Caso contrário, a gente não consegue esse equilíbrio, né? Tem que ter o tamas que é necessário para eu descansar, para eu me refazer, para eu, enfim, me restaurar. Tenho que ter o rajas necessário para sobreviver, para criar toda essa necessidade aqui, né, material do mundo de Miti. E tem que ter sattva para assimilar o conhecimento dessas experiências. Tá? Então, aqui a gente está falando de sattva. Eu gosto sempre de lembrar, né, desses pontos, porque são pontos muito fundamentais aí do Vedanta, que quando a gente faz a leitura assim, já tendo assimilado, fica muito claro do que está sendo dito nas entrelinhas, tá bom? Então, cada termo destaca uma certa atitude, cujo valor deve ser descoberto pessoalmente, de modo que a atitude se torne um aspecto natural do estado de espírito investigador. Então, de novo, né, tô destacando aqui que é só através da experiência que esse conhecimento vai ser assimilado. Portanto, a experiência é uma condição sine qua non para que a gente assimile conhecimento. Não tem jeito, né? Não tem outra maneira. A gente está aqui para experienciar, ok? Isso foi tão interessante que quando a gente teve aqui hospedando nosso primeiro professor de Vedanta, né, que é o Arlindo Nagar, ele teve uma experiência com a ayahuasca que revelou exatamente isso para ele, de que a experiência é muito valiosa, ela é preciosa para que o conhecimento aconteça, né? E o Jnana Yoga, né, o Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, ele tem uma tendência de desvalorizar a experiência, sabe? Então, aqui fica claro que a experiência valida o conhecimento, não tem outro jeito, ok? Deixa eu ver aqui se a gente pode... Eu acho que vocês estão tranquilos para a gente avançar um pouquinho mais? Que agora está dando 1 hora da nossa... A gente tinha combinado 1 hora, está todo mundo concordante da gente ir um pouquinho mais? Pode ser? Então, tá, então vamos mais essa partezinha aqui. Uma pessoa melhor, Vedanta não é autoaperfeiçoamento. O investigador não está tentando se tornar uma pessoa melhor, perfeita, né? Porque as pessoas boas e não tão boas sofrem um senso de limitação e desejam a liberdade. Então, mesmo não sendo uma pessoa tão boa, o desejo pela libertação é equânime, né? É de todos. Ele ou ela está tentando perceber sua identidade principal, o eu sempre livre, o testemunho que não tem experiência da pessoa. A maioria das abordagens da iluminação envolve a negação da pessoa, o castigo da pessoa, a transcendência da pessoa ou a transformação irrefletida da pessoa. Provavelmente porque
fazer uma pessoa aceitável para si é muito difícil. Mas a pessoa que quer liberdade é a pessoa que precisa procurar. Então, nós temos que levar a pessoa em conta, né? Então, o Jiva é uma condição para essa busca acontecer, né? De novo, falando da experiência. Então, quem experiencia é o Jiva. Ah, mas o ser também experiencia. Sim, mas antes é o Jiva, porque o Jiva está, o ser está travestido de Jiva, né? Então, o ser está banhado com essa ignorância que o limita nessa condição de Jiva. Então, o Vedanta, ele considera o experienciador simplesmente um instrumento para que a busca do ser se concretize, né? Para que a ignorância seja anulada à medida que o conhecimento é aproximado. Então, não existe pessoa boa e outra não muito boa. Existem pessoas com diferentes graus de ignorância, né? Então, a ignorância é que traz essa característica que a gente enxerga como o bom e o ruim, né? O bom e o mal. As pessoas que estão completamente ignorantes de si tendem a ser pessoas mais tamásicas, mais violentas, mais adármicas, né? Mas é apenas um nível de assimilação diferente, mas encoberto pela ignorância, ok? Nossa discussão sobre os valores é desafiadora, porque afirma claramente que podemos estar alinhados com valores que nos impedem de indagar, o que significa que não estamos à altura da marca espiritualmente, o que, por sua vez, pode fazer-nos pensar que não somos boas pessoas. A investigação dos valores destina-se apenas a colocar nossas mentes em condições de discriminar. No entanto, na medida em que uma pessoa é pouco mais do que suas prioridades e valores, qualquer mudança na estrutura de valor de uma pessoa equivale a uma mudança na pessoa, né, aparente. É o que todos nós vivemos de alguma maneira, né? Então, eu vejo assim várias pessoas falando: caramba, Thaís, como você mudou, né? Porque o que mudou, na verdade, foi a minha percepção de mídia e essa decodificação, né? Não necessariamente a pessoa mudou, mas é como as pessoas veem, né? Eles enxergam o todo. E a gente também, de alguma maneira, acaba atribuindo, né, uma mudança geral. Fala, nossa, eu sou outra pessoa depois do Vedanta, né? É natural. Então, em geral, uma pessoa boa... Ele dando tchauzinho. Em geral, uma pessoa boa é uma pessoa cujos pensamentos e ações estão em conformidade com valores universais. E uma pessoa ruim é aquela que não está. Então, né, a mesma coisa de estar mais ou menos ignorante. Então, se você tem um sentimento de inadequação e baixa autoestima e quer ser uma pessoa melhor, será útil a seguinte análise da dimensão moral da realidade. Tá? Então, será útil a compreensão desses valores. E aqui a gente vai começar, então, o inquérito, né, sobre orgulho, vaidade, conceito, autoglorificação. Mas eu acho oportuno a gente fazer isso na nossa próxima sanga, porque tem um pedação aí para a gente percorrer, tá? Por enquanto, eu gostaria de abrir, então, a palavra, se alguém quiser refletir um pouco mais sobre o que a gente acabou de falar. Uma vez eu estava conversando com o Mário, e o Mário ele falou para mim o seguinte, falou: Ricardo, você imagina só aquela classe, aquela sala de aula, e nós sentados no fundão, né? Nós somos encarados assim, no universo em si, né? Nessa consciência, né, do ser. E com esses valores apresentados sobre as pessoas que ainda têm que alcançar
algum princípio básico para poder viver decentemente, eu comecei a me enxergar como uma formiga, falando da outra formiga, que a outra formiga não atingia um princípio moral, sabe? Eu vejo que todos nós estamos na mesma nave planeta Terra. Então, em ter consciência disso, sabe, o que eu estou sentindo agora, assim, porque automaticamente, lendo essa parte, me transportou para pessoas que eu tenho extrema dificuldade de relacionamento. E eu olho para elas assim, eu falo, poxa vida, como é que eu vou ter essa tolerância com a pessoa, né? Porque da mesma forma que a gente vai desenvolvendo princípios morais de não ser invasivo, de respeitar a pessoa, muitas pessoas não atingiram esse ponto ainda. E elas vão para entrar no meu campo para mostrar exatamente isso. O quanta empatia eu tenho que ter por um ser que está caminhando igualmente a mim, sabe? E ainda é capaz desse mesmo ser, na encarnação passada, não ter assassinado ninguém, e eu sim, sabe? Ter feito mal para muita gente, né? E o fato de eu pegar e encontrar um pouquinho de discernimento nessa vida, já começa. Isso daí eu vejo que, sim, são os condicionamentos, né? A gente vai olhando para a pessoa e falando assim, agora eu estou passando por um upgrade legal, porque isso está me trazendo realidades boas, né? Então, isso é uma cilada tremenda. É uma cilada para os relacionamentos, é uma cilada para a gente se comportar até com pessoas que é o sujeito que está varrendo a rua, sabe, pensar, poxa, né? Eu sou mais... Não, de forma alguma. Eu vejo que, sabe, trazer esse tipo de compreensão desse entendimento, né? Ele vai fazendo a gente se comportar de uma forma realmente humilde, entender que o próximo mesmo é as pessoas que estão próximas de nós e aparecem na nossa realidade, né? Outra coisa que eu estava conversando com o meu pai no final de semana, né? O meu pai, ele fez campanha para o Bolsonaro, sabe? Ele tem uma convicção, né? E isso daí eu acho que a minha família inteira, né? São poucos que não têm essa convicção e ao mesmo tempo tem a convicção para o outro lado, né? Que também é errôneo, né? E eu estava falando com o pai, eu falei, poxa, pai, eu fico percebendo ao longo dessa caminhada aí, quantas pessoas a gente conhece realmente, sabe? Porque o conhecer a pessoa realmente, ela exige uma entrega e um convite. Se você não ficar pelo menos um mês, um tempo com a pessoa, né? Você não vai conhecê-la assim, esse fragmento que ela vai apresentar, que é o espelho teu. Então, você não vai conhecer a pessoa, você vai conhecer como você está reverberando com essa pessoa, né? E eu vejo que a nossa limitação é muito grande. Ao longo da vida, a gente vai conhecer quantas pessoas dessa forma, sabe? Quando muito 100 ou 200 no máximo. E as pessoas que só passam pelo nosso campo e cumprimentam a gente, né? 1.000, 2.000, num planeta de 7 bilhões de pessoas. Então, eu vejo que quando a gente começa a perceber que a gente só consegue enxergar um fragmento dessa realidade e que essa amplidão de consciência, ela mora dentro de nós mesmos, a partir dessas experiências que nos são mostradas, a gente vai conseguindo se relacionar com essa vida de uma forma mais terna, mais pura, sabe? Mais entregue também, porque a gente é cheio de querer criar defesas, né? Então, eu olho para essas pessoas que, sabe, tentam invadir o meu meio de uma forma desrespeitosa, eu já fico todo na defensiva, né? E não tem necessidade disso, né? Então, isso daqui, essas páginas que a gente leu agora, vai me levar a essa semana, a essa viagem, sabe? A entender a minha correlação com tudo que me é apresentado. Sabe quem descobriu essa proeza aí que você acabou... Quem teve esse insight que você acabou de falar sobre o quão superficial são nossas relações e o quanto a gente se descobre convivendo estritamente com alguém, foi o Boninho, né? Há 22 anos atrás, e agora nós estamos no BBB 22, né? E aí, não é à toa que existe BBB há 22 anos, né? A gente está vivendo... É um laboratório, né, Tá? Existe uma emissora que se deu conta dessa proeza, né? E vou falar para vocês, eu não acompanhava o Big Brother há sei lá quantos anos, talvez desde de adolescente,
Eu não lembro, assim, não me lembro, porque fazia muitos anos que eu não assistia TV aberta, né? E aí a gente estava lá na praia, naquela semana que eu fiz a sanga de lá, e não tava pegando nada, a gente não conseguia ver Netflix, colocar os programinhas das crianças lá, né? E aí um dia estava ligado a TV, tinha uma senhora que estava ajudando a gente lá na casa, e ela gostava e ia começar o BBB. E aí foi bem naquela semana que começou, e aí eu parei para assistir um pouquinho, né? E aí me veio, caramba, é um laboratório de Vedanta isso, né? Que interessante. E aí as pessoas falando e trazendo as suas visões de vida. É muito nítido, sabe? Dá para você identificar, falar, putz, esse é daí vai dar ruim porque é tamásico. Esse aí é rajásico demais. As coisas que ele fala vai dar problema com o fulano. Aí já consegue ter uma previsão, sabe? Do rolo que vai acontecer. E dessa maneira eles fazem mesmo, porque eles montam esse elenco exatamente nessas composições antagônicas para dar ruim, né? Porque o espetáculo é esse, né? É mesmo vida real, né? Tanto que faz tanto sucesso, é um fragmento de mídia ali, né? Acontecendo. E é muito bom. E aí a gente se vê, né, nos nossos BBBs diários e percebendo que a gente não conhece mesmo quem está do nosso lado, né? E às vezes a gente se percebe descobrindo certas coisas de quem está logo ali, né? Falando, caramba, onde que eu estava que eu não percebi isso, né? Mas isso é uma questão de presença, de percepção mesmo, de se dispor a perceber, né? E aí eu vejo várias questões, assim como você trouxe, Ricardo, de várias pessoas que estão buscando a transcendência e que têm esses parentes bolsonaristas, sabe? Várias pessoas sofrendo demais. Eu vejo nas redes sociais, falando, caramba, meu pai é bolsonarista, ai, meu irmão é bolsonarista, meu Deus, o que que eu faço com o meu vizinho, com o meu melhor amigo, sabe? E é real, mas assim, são todos personagens. Então, o outro lado da força, né, desse Star Wars aí, também é fabuloso e é fantástico. Da mesma maneira, é tudo uma grande fantasia, né? E aí quando a gente polariza, a gente está escravo desse mecanismo, né? Então, o Bolsonaro é só um personagem, a gente não tem que reservar tanta energia assim, né, para ele. A E gente ainda precisa perceber o que está por trás, né? Mas eu sou um exemplo disso, tá? Eu sou um exemplo disso. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer sobre essa questão, né? Aham, Eu fui um dos defensores na atual época, né? Só que assim, a gente tem um tempo para o nosso despertar, né? E sim. quando esse despertar acontece, né? Isso me veio muito hoje na cabeça por conta de algumas situações que você sabe, né? Aham, E ficou muito evidente assim para mim a questão assim, pô, tá, tudo bem, você tá julgando, né? Olha que legal você tá julgando, mas qual que é a fase que essa pessoa está vivenciando? Como é que você quer que a pessoa tenha a mesma fase que você está vivenciando com o seu conhecimento, sendo que você não sabe qual que ela tá, né? Então, uhum, assim, tá tudo bem, às vezes ela tá no início, né, do que a gente chama no mapa da fase humana, e aí? O que a gente vai fazer? uhum, Você vai empurrar o conhecimento para a pessoa, né? Que é como o lance da equação. Você não vai passar uma equação de nono ano, 10º ano para uma criança que está no primeiro ano. sim, Ela não vai justamente, assimilar esse processo, né? Então, justamente. isso para mim vem muito porque eu parei com aquela questão de querer mudar as pessoas. Eu não tenho que mudar ninguém, Uhum. Sabe que eu, né? eu me lembrei também de dois episódios da minha vida. Um eu estava lembrando hoje, e o outro, agora que você estava falando, eu lembrei da praia, eu lembrei também desse outro que foi riquíssimo. A gente tem 5 crianças, né? 6 crianças que se convivem de alguma maneira. O Miguel, ele está um Uhum. pouco mais descolado por conta da idade, da diferença de idade. Mas os 5, eles são muito próximos. Só que eles têm características completamente diversas, né, entre si. E tem, lá na praia, qual que era a premissa, né? A gente acordar cedo e curtir a praia, porque de manhã o sol é menos agressivo, tal, tal, tal. Só que tem uma das crianças, que é o Gabriel,
que não acorda cedo por nada nesse mundo. É verdade. Ele vai até a última gota do sono à noite, então ele dorme super tarde, madruga mesmo, e depois acorda mega tarde. E isso me fez. E aí, no primeiro dia, assim, a gente teve que levar uma pessoa junto para conseguir conciliar isso, porque caso contrário, fica todo mundo à mercê dos horários do Gabriel, né? E aí, a gente teve um dia que eu me peguei lamentando, porque eu vi os outros 4, né, os 5 com o Miguel, super se divertindo na praia, e eu falei, puxa, o Gabriel não está aqui, tanto que o primeiro registro que eu fiz, a primeira foto, ele não estava na praia, porque ele não tinha acordado ainda. Aí me fez lembrar de uma passagem, uma vez eu li, que fez muito sentido, que é sobre o despertar, que é a mesma história da praia. Então, quando vai uma galera para a praia, sempre tem os que vão dormir cedo e os que acordam cedo. E os que acordam cedo vão preparar o café, vão planejar o dia, vão estabelecer ali uma condição para que todos aproveitem melhor o dia. Mas para esse que acorda cedo, às vezes essa relação acaba sendo de sobrecarga e até injusta, né? Do tipo, por que que eu tenho que levantar e comprar o pão? Por que que eu tenho que levantar mais cedo e fazer o café? Você não tem que nada, você simplesmente acorda mais cedo, porque é da sua natureza acordar mais cedo, né? E a mesma coisa é esse processo do despertar. Nós estamos simplesmente vivendo de acordo com a nossa natureza. E se a gente está despertando mais cedo para o que é verdadeiramente real, nos cabe fazer o café para quem ainda não despertou, né? Então, esse julgamento, ele é algo que enquanto a gente está parado julgando, o café não está acontecendo, não está saindo, né? Então, simplesmente vai fazer o seu direito, sabe? Porque o Bhagavad Gita fala isso, é melhor eu fazer o meu direito, mesmo, né? É melhor eu fazer o meu meia boca do que eu tentar fazer o do outro direito, porque Isso. eu preciso cumprir com o meu Swadharma. Então, se o meu Swadharma é acordar, despertar às 6 da manhã, e o meu organismo é preparado para isso, não existe nada de errado nisso, assim como não existe nada de errado com quem não acorda, né? Então, eu acho que a gente tem que simplesmente ter essa... Também não existe nada de errado em quem não dorme, né? De jeito nenhum, mesmo não caindo de sono. Vem aqui com a mamãe. Oi, Igor. Caindo de sono. Sabe, para mim foi uma revelação sem tamanho, porque o que eu percebi é que eu estava me isolando, me afastando por causa desses conceitos e desse pré-julgamento, sabe? E, nossa, meu pai, ele é muito querido. E as questões dele votar no Bolsonaro, eu vejo assim que não são questões que o pessoal fala, facinho, essas coisas todas. Não, ele tem os princípios dele e para ele tem um fundamento muito grande. Quando eu deixei de lado, sabe, esse tipo de julgamento, o que sobrou foi o meu querido pai do meu lado. Então, que é o que nossa, fica, né, Ricardo? Ué. E foi um final de semana fantástico. Isso daí foi semana passada, irmão. Eu Sentei acredito. com ele, mas conversei sobre tudo, cara, né? E só sobre política que não, mas o resto, nossa, o sentimento que fica que é o que importa, o que eu sinto pelo meu pai, não o que eu acho, o que eu julgo, né? Isso foi um upgrade. Você sabe que não é possível, Ricardo, que uma vida inteira que vocês têm, né, um repertório todo de uma vida inteira, tenha que se resumir a um único assunto. Não pode, que né, traz tá? Se limitar a isso, né? Não é um pode. único assunto. Então, o universo é tão mais que isso, né? Tão maior, né? Nossos infinitos particulares são tão mais diversos que simplesmente não faz o menor sentido a gente pegar justo o campo conflituoso, o campo de arrinça, né? De rinça, na verdade, de violência, para trabalhar, sendo que a gente tem outras infinitas formas de nos encontrar com as nossas verdades, né? E aí eu acabei interrompendo a história que eu lembrei da outra história que foi hoje na hora do almoço, que eu detesto bolo de abacaxi. Eu estava tomando suco de abacaxi, eu lembrei da história do bolo de abacaxi, né? E o meu pai ama o bolo de abacaxi. E um dia uma vizinha foi em casa e deixou um bolo de abacaxi pra gente. Eu provei o bolo, achei horrível e joguei o bolo fora.
Falei, meu, ninguém merece comer esse bolo. Meu pai chegou e viu que eu tinha jogado o bolo, porque daí a vizinha falou, você viu o bolo que eu deixei lá para você? Meu pai chegou morrendo de vontade de comer o tal do bolo. E eu Eu vi no odiei o lixo. bolo. E vi o bolo no... Nossa, eu fiquei de castigo, apanhei, foi uma coisa absurda. E para mim era uma coisa tão injusta, porque eu só estava querendo poupá-lo do desgosto do bolo, sabe? Então, hoje eu olho tudo isso e eu falo, caramba, meu, se eu soubesse de Vedanta, eu ia rir muito com isso lá Verdade. no passado, né? E foi um trauma, assim, eu falei, caramba, como que ele pode ficar com raiva de mim porque eu tentei, né, preservá-lo de comer aquele bolo horrível. E então é muito doido que a gente vai criando a versão e achando que o outro também tem que ter, né? Projetando isso no outro. E isso é uma grande bobagem. E é um mecanismo muito natural, que acontece de uma forma muito natural na nossa vida, né? E que a gente tem que estar atento o tempo todo. Que é o despertar, né, tá, de cada um, né? E isso é uma das coisas que o Vedanta me trouxe, que eu tinha muito, né? As pessoas vinham, um exemplo lá, tipo, no escritório, a secretária vinha falar alguma coisa da dieta, que ela estava fazendo a dieta, aí eu, Célia, você tá errado, Célia, não é assim. Aí eu, puta, ia para casa aquele peso na consciência, falava, oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? E aí, de um tempo para cá, eu vejo lá, não porque eu fui na nutricionista, porque agora eu vou emagrecer, agora não sei o quê, aí eu vou na cozinha pegar um café, ela tá assando um bolo. Eu vou na cozinha, eles estão comendo pastel. E assim, se fosse antes, eu chegava e falava assim, vocês estão tudo loucos, vocês não vão emagrecer, eu tô comendo um monte de porcaria. Hoje em dia eu só olho, observo, pego o meu café, Igor, quer um pastel? Igor, quer... Não, não, obrigado. Volto para minha sala numa boa. Então, isso Vedanta me despertou. Eu confesso que ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para mudar, mas as coisas assim que eram maiores, né, que tinham uma proporção que também me geravam incômodos e frustrações, eu passei a enxergar de uma maneira mais clara, que era uma maneira que eu não enxergava, né? Então esse despertar para mim veio, né, do que eu fazia e que a gente ainda faz, que afinal a gente é encarnado, né? A gente está aqui para cumprir e é assim, errando e aprendendo e vai seguindo, né? É exatamente isso. Então, é exatamente assim que a gente integra esse conhecimento, né? Vivendo, seguindo, percebendo todas essas nuances, se materializando aí na nossa frente, nos desafiando, porque o mokshômetro está aí, né? O tempo todo. A gente está o tempo todo sendo desafiado a enxergar o nosso próprio painel, né? De comando, entender como que a gente está, quando Vedantino está o nosso painel de navegação. E isso só navegando que a gente descobre, né? Não tem outra maneira. Então, aqui na próxima Sangha a gente vai ver mais profundamente essa questão dos valores. Você deu um exemplo também bem bacana, Igor, sobre o Vishesha Dharma, né? Não significa Uhum. o fato de eu saber o que é fazer uma dieta certo, né? E eu entender que eu perceber que aquela determinada pessoa está sofrendo com o sobrepeso, ainda assim não me dá direito de rechaçar a atitude dela, de agir de acordo com os condicionamentos dela, né, do vassana da comida. Então, quando eu escolho me calar diante de uma constatação que eu tenho, eu estou praticando Vishesha Dharma, que não necessariamente o fato de me calar é visto por mim como algo bom, vamos supor, estou me abstendo Uhum. de uma responsabilidade de alertá-la sobre um erro, né? Mas eu entendo que alertando sobre um erro e colocando ela em sofrimento, eu estou sendo violento, estou praticando violência. Então eu prefiro me abster, mesmo sabendo que isso universalmente não pode não ser dharma, mas eu escolho o Vishesha Dharma, que situacionalmente é o melhor a ser feito. Tá? Então, você acabou de dar um exemplo aí bem claro de Vishesha Dharma. Então, é muito legal quando a gente consegue perceber, né, esses exemplos e ilustrar de uma Muito, forma mais prática. E a muito. gente acabou avançando aí, completando 1h30 de Sangha. Então, eu quero super agradecer por vocês terem se moldado aí
a esse horário hoje, especialmente, né? E vocês estarem sempre firmes e fortes aí, solidarizados com essas manobras aqui malucas do nosso universo caótico. E deu tudo certo. Então, gratidão mais uma vez pela companhia. E a gente vai encerrando então essa sanga essa noite, trazendo essa energia da plenitude. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos.